A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz de Deus, pela misericórdia de Cristo, mais uma manhã aqui. Diácono William Bugiga, da Igreja O Senhor Jesus Cristo é a Salvação dos Povos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus para trazermos uma palavra ao povo de Deus, uma palavra tremenda, para que nós venhamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Como nós vamos crescer na graça e no conhecimento? Não são porventura nas Escrituras Sagradas? Não é porventura nós examinarmos as Escrituras, meditarmos na lei perfeita, a lei real, a lei da liberdade, que é a graça de Cristo, o Evangelho, as boas novas, aonde a palavra diz em Isaías 52, quão suave é os pés daquele que anuncia as boas novas, amém? Então, nós vemos que Jesus, já desde o profeta Isaías, ele já havia profetizando, desde Moisés já havia falando, que Deus levantaria um homem, um salvador do mundo, um grande guia, o guia das nações que conduziria o povo. E desde o Antigo Testamento nós vemos que, pelo meio do profeta Isaías, Deus já tinha falado sobre aquele que anunciaria as boas novas. O que significa evangelho? As boas novas, as palavras novas, as coisas novas. Então, os fariseus se diziam instruídos na palavra, mas acharam estranheza quando Jesus anunciava uma outra palavra, diferente daquela que eles anunciavam. Amém? Eles ali enxergavam a lei de Moisés, mas também enxergavam carnalmente. A palavra diz que eles invalidavam os mandamentos de Deus pelas próprias tradições deles. Então nós vemos que hoje não é diferente. Muitas pessoas, elas invalidam os mandamentos de Deus, o Evangelho, a lei perfeita, a lei real, a lei da liberdade, que é a graça, não a lei de Moisés, sim a lei da liberdade, que Tiago diz que é a lei real, a lei de Cristo. Invalidam por suas próprias axiologias, pelos seus próprios pensamentos, por seus próprios quereres, por as tradições que receberam dos pais, dos avós, dos tataravós, que receberam no seu dia a dia, que seguem os rudimentos do mundo. E nós temos que seguir não os rudimentos do mundo, mas os rudimentos de Cristo, porque Jesus, ele fala, usando a vida do apóstolo Paulo ali, pelo Espírito Santo, que diz que nós estávamos muitas vezes debaixo do jugo de nossos pais, sendo ensinados pelas tradições de nossos pais por um pouco de tempo, conforme lhes parecia bem. Mas nós estamos mais agora, nós não somos mais meninos, né? Agora nós temos um Pai que nos ensina, e esse Pai é Deus. Nós temos Jesus e Ele nos ensina pelo Espírito Santo de Deus, não segundo tradições humanas, porque o humano não nos dá salvação. Tradições humanas não nos dá salvação. Quem vai nos dar salvação é Jesus Cristo, e mediante a palavra que a Bíblia diz, Jesus ele falou, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas para esses já tem quem julgue. A palavra que eu tenho proferido, que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O que isso nos ensina? A primeira vinda de Jesus não veio para julgar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para anunciar a palavra da vida e para ser sacrificado, se entregou para nos dar a salvação e a vida eterna. Para todos, seja rico, pobre, servo, livre, branco, negro, pardo, índio, japonês, seja o que for, para todos. Mas ele deixou a palavra. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Na palavra, está na Bíblia. Não é religião, não é religiosidade, é Bíblia. Então Jesus deixou a palavra. Ele falou, não vim julgar o mundo, vim salvá-lo. Mas quem rejeitar ele e não receber as palavras dele, já tem quem julgue. A palavra que ele pregou, que está na Bíblia, essa o há de julgar no último dia. Então nós seremos julgados pela Bíblia. Não vamos ser julgados por coisas que nós fazemos muitas vezes querendo fazer para Deus que não são bíblicas, que não estão na Bíblia, que não estão no Evangelho, mas nós fazemos querendo fazer para Deus e acrescentamos e ultrapassando a doutrina de Cristo, como está em 2ª Epístola de João 9. E a Bíblia diz que quem ultrapassa, a palavra diz, João falou que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, que é a Bíblia, tem tanto o Pai quanto o Filho. Está na Bíblia, está na palavra. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cegueira espiritual. O que
vai nos causar de malefícios a cegueira espiritual, de antemão, a perca da salvação. Então, se nós estivermos muitas vezes, se dizendo servos e servas de Deus, cristãos, evangélicos, crentes, ou de outras religiões que sejam aí, de religiões que estão aí pelo mundo, que nós não seguimos religião, nós seguimos Jesus Cristo, nós temos que não ser cegos espirituais. Nós temos que ter a visão da palavra, do Espírito Santo de Deus, a visão aberta para os ensinamentos de Cristo, a visão de Cristo, a mente de Cristo, o Evangelho de Cristo entranhado em nossas vidas. Desta maneira, nós estaremos agradando a Deus, amém? Olha que a palavra diz em João capítulo 9, para a honra e glória do Senhor, a partir do versículo 39. Olha só, João 9, 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, para isso o vosso pecado permanece. Amém? Então Jesus, ele diz que veio para juízo, a fim daqueles que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ou seja, aqueles fariseus que se diziam doutores da lei, os judeus, aqueles que se diziam instruídos com o coração endurecido, fazendo seus próprios preceitos, seus próprios mandamentos, Jesus falou: esses daí vão ser cegos, porque eles não vão aceitar a palavra, não vão aceitar o evangelho. Esses daí eu vim para juízo. E aqueles que não veem, que não enxergam, eles vão enxergar, vão conhecer, vão entender. A palavra vai ser semeada direto no coração deles. E aqueles que são soberbos, presunçosos, arrogantes, acham que são melhores do que os outros, não vão ver. Isso está se repetindo hoje e não era para se repetir. Nós vemos que as regras humanas, as doutrinas humanas, as heresias, as falcatruas que se diz, desse povo que se diz servos e servas de Deus, elas entranharam nas vidas e tornaram muitas pessoas cegas espirituais. E esses não estão vendo. Quando é se pregado uma palavra nos corações, a pessoa já fala assim: será que esse varão vive a palavra? Meu irmão, se a palavra é verdadeira, você está vendo que está na Bíblia, por que você não vive? Tira a primeira trave do teu olho. Você está vendo trave? Você tem um trave no olho? Você me conhece? Você sabe da minha vida? Você sabe o que eu sofro, o que eu vivo? É fácil falar: irmão, tira a trave do teu olho, porque você está com o argueiro no seu e nunca quer tirar o argueiro. E muitas vezes quando um irmão, um varão, um servo, até às vezes uma serva de Deus ali, uma pessoa que está, fala: irmã, não, mas isso está errado, não é assim, vai lá que você vai ouvir a palavra, tá? Tira a trave do teu olho. Você está julgando, você nem sabe, a pessoa muitas vezes já tirou faz tempo e está te ajudando a tirar a sua e você não quer, porque você quer ter desculpa para ficar com o argueiro no olho. E a palavra diz: tira a trave do teu olho para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira, não fica, permaneça com trave no teu olho, para que assim você também não vai tirar a trave do olho do teu irmão. Não, a palavra diz: tira primeiro a trave do teu olho. Então, pela misericórdia, estamos tirando. Temos tirado para ajudar o irmão, não para apontar, não para julgar, para ajudar. E essas são as palavras de Jesus. Jesus diz: se eu não tiver, Evangelho de João 15, 22, ele fala assim, vamos ver, Evangelho de João 15, 22 mesmo, ele diz assim: se eu não tivesse vindo e não houvera falado, terias desculpa para os vossos pecados, mas como eu vim, não tem desculpa para os pecados. Ou seja, os pecados permanecem, porque ele falou, então não tem desculpa. Ele falou: se eu não tivesse vindo e não houvera falado, teria desculpa para os seus pecados, mas como eu vim, os vossos pecados permanecem. Por que permanece? Porque a pessoa não quer alimpar a mão, como Efésios capítulo 4 nos diz: alimpai-vos as mãos, pecadores. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as mãos. Então ele ensina, apóstolo Paulo, Jesus nos ensina a nós se arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. Está na Bíblia. Então muitos não aceitam, então eles começam a ver assim. Aí eles começam a ver assim: peraí, varão é de que igreja? Tem quantas pessoas na igreja? Deixa eu ver o carro dele, deixa eu ver a casa que ele mora, deixa eu ver o trabalho que ele trabalha. E começa a querer ver se Deus está na sua vida por coisas materiais. E meu irmão, Deus não está na nossa vida por coisas materiais que possuímos. Deus está
em nossas vidas por coisas espirituais, pelo Espírito Santo habitar em nós, por nós se santificarmos, largarmos as coisas que contaminam e lutarmos. Não somos melhores que ninguém, mais bonitos, não somos superiores a ninguém, nós não somos nada. A misericórdia de Cristo é sobre nossas vidas com humildade, simplicidade. Nós não somos sábios em nós mesmos, nós não se fazemos sábios por anel de teologia, por faculdade que nós não temos. A nossa sabedoria vem de Deus, perfeita e preciosa, que é do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa sabedoria é para todos, porque a palavra de Deus diz que Deus quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus, ele disse para esse fariseu que estava ali, né? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora como diz e vemos, vosso pecado permanece. Eles diziam ser conhecedores, diziam ser sábios. Tinha a lei de Moisés, os Pentateucos ali levavam as leis, tinham ali os profetas, o livro dos profetas, tinha ali os salmos, que falaram da vinda de Jesus, mas eles não creram. Jesus diz: como dizem vemos, os vossos pecados permanecem. Amém? Olha que a palavra diz, para a honra e glória do Senhor, em Mateus, amém? Mateus capítulo 13, Mateus 13, 14 ao 15. Olha que a palavra diz: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Amém? Então nós vemos que o povo, se cumpriu no povo ali na vinda de Jesus, a profecia do profeta Isaías, que eles ouvindo a palavra, não ouvireis, ouvindo eles não ouvireis, porque eles ouvindo, eles não quiseram dar crédito, não queriam nem saber, mas não compreendereis, ouvindo não ouvireis, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, ou seja, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, eles não compreenderam, vendo vereis, eles estavam vendo, mas não percebereis que ele era o Messias, que a palavra da vida era a palavra da salvação, porque o coração deste povo está endurecido. Amém? Então, olha só, o coração do povo estava endurecido, não aceitavam, e hoje nós vemos um povo de coração endurecido. Hoje nós vemos que o povo, ele procura uma igreja, um caminho que agrade a sua carne, e abriu-se caminho que agrada a carne. Né? Nós vemos que a pessoa ela não quer se arrepender e se converter. Ela diz que só quer sair do mundo e estar dentro de uma igreja, mas ela procura muitas vezes um lugar que lhe agrade. Né? Nós vemos que muitas vezes o varão ele gosta de rock no mundo, ele quer uma igreja de roqueiro. Opa, a igreja tem que tocar um rock, senão não vou. Aí o outro fala assim: não, mas eu gosto de andar de skate, a minha igreja tem que ter coisa de skate. O outro: eu quero basquete, aí coloca uma cesta de basquete dentro da igreja. Aí o outro fala: não, luta jiu-jitsu, eu quero uma igreja que tenha luta. Os irmãos largam ali os ternos, largam ali as roupas e colocam ali uns sei lá o nome da roupa, uns kimono, sei lá o nome, coloca lá e vai lutar, não é assim? E aí? Será que nós estamos querendo se converter ou nós estamos procurando um lugar que agrade a nossa carne, o nosso nossas coisas que muitas vezes nós fazemos no mundo? Eu quero uma igreja que tenha um chazinho das irmãs, eu quero uma igreja que tenha uma baladinha gospel para nós dançar, para nós... E aí, irmão? Porque a vida é uma só. Sim, e a palavra diz: a vida que agora vivo na carne, vivo para o Filho de Deus. Não é para viver arregalando a carne. Claro que tem coisas que a Bíblia não é que você vai viver igual um robô, irmão. Tem coisas que não são pecado, mas tem coisas que a pessoa quer trazer o mundo para dentro da igreja. E aí? Cegos espirituais procurando doutrinas e preceitos para agradar a si mesmo. E nós temos que procurar agradar a Deus. Nós temos que se arrepender e converter. Se converter a Cristo. Não ser servo do homem, ser servo de Cristo. Analisar o que a Bíblia diz. Tirar tudo aquilo que não é bíblico. Amém? Do nosso meio. Olha o que a palavra diz em Atos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus.
Atos 28, aleluia, salve e glória do Senhor. Vamos ali em Atos 28, glória a Deus. Atos capítulo 28, vamos ler do 24 ao 27. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, o coração deste povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda e se converta e os cure. Amém? Então, para a gente receber realmente a palavra da salvação, a palavra do reino do céu em nossas vidas, nós temos que começar a abrir o coração para a palavra. Nós temos que deixar as escamas espirituais, a cegueira, a axiologia, aquele pensamento que nós já sabemos tudo. E cada dia nós aprendemos coisas novas. Cada dia nós estamos aprendendo com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que analisar o que é bíblico e o que não é. Nós temos que analisar o que é preceito de homens e o que não é. A palavra diz: pelas árvores conhece o fruto, pelo fruto conhece a árvore, pelos frutos o conhecereis. Então nós temos que conhecer a árvore pelo fruto. Hoje em dia só tem pessoas aí que só dão frutos maus e as pessoas seguem homens, seguem mulheres. Muitas vezes eu vejo uma hipocrisia enorme e isso dói no meu coração de ver as pessoas que se dizem servos e servas de Deus. Elas são tão rudes e más com aquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que estão em outras religiões, até em seitas. Mas nós vemos que muitas vezes a própria pessoa não aceita a palavra, a própria pessoa não aceita o evangelho, a própria sinagoga dela está indo contra a palavra e se sente superior, e nós não somos superiores em nada. Jesus nunca foi superior a ninguém. Ele se humilhou e se entregou por amor à humanidade. Ele lavou os pés do discípulo para deixar como exemplo como nós temos que ser simples. A gente tem que conversar com as pessoas, falar bom dia, boa tarde, conversar. Nós não somos melhores em nada. Então este povo que muitas vezes que está dentro da igreja está cego espiritual, não são todos, mas uma grande maioria que não consegue enxergar as doutrinas e os preceitos de Cristo, antes consegue enxergar Jesus numa chavinha, numa moeda que te deram, num pezinho de feijão, num sal ungido, passar nas portas abertas, campanha. Meu irmão, vamos analisar, vamos tirar a cegueira de nossos olhos. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que tenho pregado, que tenho proferido. A limpeza é a palavra, a libertação é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe culto de libertação. O culto de libertação, isso daí não existe. Da base bíblica de culto de libertação, não existe. Irmão, você pode ir em 1000 cultos de libertação, se você não abrir o seu coração para a palavra, deixar o Espírito Santo habitar no seu coração, na sua vida, no seu corpo, no seu ser, e dizer: eu não vou fumar mais, você não vai fumar. Você vai continuar fumando, mesmo participando de culto de libertação. Irmão, grande mentira, hipocrisia e agir de Satanás é você pensar que você vai ir lá e vão orar por você e você vai sentir nojo do cigarro. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra diz que é uma luta, sempre será uma luta da carne contra o espírito. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, meu irmão, presta atenção. Não é assim que Deus age. O varão era viciado em mulher. Não podia ver uma mulher na rua que estava correndo atrás. Aí o irmão vai e ora por você. Você vê uma mulher na rua, começa a vomitar e passa mal. Isso não existe. Aí o irmão fumava, agora sente nojo do cheiro do cigarro. Põe o cigarro na boca. Eu quero. Fumava maconha, o irmão orou por ele, vê a maconha, já vomita. Isso são heresias. A palavra diz que é uma luta, sempre será uma luta. A palavra diz que o pecado jaz a porta, sobre ele dominarás. Irmão, seria muito fácil, é só chegar lá e falar: irmão, o que você... eu gosto de uma vaidade, ora aí.
Aí sente nojo da vaidade, vomita. Nunca mais faz vaidade, porque sempre que for participar de uma vaidade, vomita. Não é assim que Deus age. Ó, irmão, o irmão era do crime. Ah, irmão, os varão foi lá me chamar em casa para ir roubar, já saiu vomitando. Ah, que nojo, eu tenho nojo. Não é assim, irmão. Sempre o diabo vai lançar as setas e os dardos inflamados, só que a palavra diz para a gente se revestir da armadura de Deus para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Não é? Ah, irmão, você não crê no poder da oração? Lógico que eu creio, a palavra diz orar e sem cessar, a oração do justo pode muito seus efeitos, mas a palavra diz que nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que lutar, aquele que perseverar até o fim. Não é simples assim você chegar e... Senão, da base bíblica diz, da base bíblica que os discípulos oravam e as pessoas sentiam nojo do pecado. Jesus, aquela mulher ali estava sendo apedrejada, apanhada em adultério. Jesus falou para ela, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Jesus não foi lá e orou para ela, eu vou orar aqui, na hora que você for adulterar de novo, você vai vomitar e vai sentir nojo, nunca mais você vai adulterar, não. Jesus sempre orava pelas pessoas e dizia, vai e não peques mais. Amém? Porque Paulo, Pedro, os apóstolos oraram para as pessoas, diziam a conversão, um arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento, convertermos, ficai firme, porque sempre haverá concupiscência carnal, ou seja, a vontade pecaminosa, sempre vai haver, e não vai ter esse sentimento, algo, eu vou vomitar, não. Vai estar lá, o Espírito Santo vai te convencer, vai falar, isso é pecado. Se é de que de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós, é pecado, é iniquidade, não faça. Mas e aí? Se fosse assim, meu irmão, nenhum pastor caía em adultério igual tem caído, nenhum pastor se matava, nenhum homem se matava, ninguém se matava, nenhum crente se matava, nenhum servo e serva de Deus se matava, porque na hora que fosse lá sentia nojo, eu vou me matar, pegou um revólver, sentiu nojo, vomitou e largou o revólver. Ninguém voltava às drogas igual estão voltando, porque ia lá e pegava uma maconha na mão e... Não, você que tem que lutar. A palavra diz que nós que temos que resistir ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Então vamos tirar a cegueira espiritual dos nossos olhos. A cegueira espiritual faz com que nós não enxergamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, de forma que todos são convidados a buscar a salvação. Todos são convidados. Deus, ele é tremendo, ele é sábio, porque uma pessoa iletrada, sem letra, ela pode ter um conhecimento enorme da parte de Deus, que é pelo Espírito Santo de Deus. Ela não precisa ir lá fazer a primeira série, a segunda série, Mobral, não precisa fazer estudo, não precisa ir lá aprender a escrever no caderno de caligrafia para aprender as coisas de Deus. Nós vemos Pedro, Tiago, João, pescadores, homens iletrados, que foi derrubado sobre a vida deles um Espírito Santo de Deus, e com uma pregação Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. E aí? Fizeram uma obra tremenda, maravilhosa, manifesta em poder e na palavra da salvação e da vida eterna. Amém? Então, vamos tirar a cegueira espiritual. Irmão, o homem não pode salvar ninguém. Não seja cúmplice de coisas das trevas, reprove. Seja participante das coisas espirituais. Ou seja, começa a fazer uma autoanálise, irmão. Uma autoanálise, isso é fácil demais. Começa tudo que for falado para você, você não questiona não, vai lá ver na Bíblia. Vai ver na Bíblia. Fala, irmão, vai ter uma campanha poderosa, 7 voltas. Peraí, Jesus pregou campanha? Aonde Jesus falou que a campanha é poderosa? Aonde Jesus falou de campanha? E aí, aprende sobre a lei, sobre a graça. Nós vivemos o que? Jesus nos disse o que? Ide, vivei no Evangelho, vivei na lei de Moisés, ou Jesus falou, ide, vivei na lei de Moisés ou vivei no Evangelho? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos aprender o Evangelho. Irmão, por que tem a lei? A lei ficou como exemplo e advertência, mas a palavra diz, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, de balde. A palavra diz que a lei serviu de apoio, de aio, para conduzir o povo a Cristo. A lei serviu de apoio aos judeus, a Paulo, a Pedro, a Tiago, mas nós não estamos debaixo de apoio. Nós temos a graça, nós temos o Evangelho há mais de 2.000 anos aí para nós vivemos e aprendemos e praticarmos o Evangelho. Jesus falou aquela palavra que pela misericórdia do Espírito Santo trouxe no começo, Evangelho de João 12, 47 e 48. A minha palavra irá julgar no último dia. Onde está a palavra de Cristo?
Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, não vim para julgar, mas sim para salvar o mundo. Mas para isso já tem quem julgue. A palavra que eu tenho proferido vai julgar no último dia. Não é a lei de Moisés que vai te julgar no último dia. É a palavra de Cristo, é o Evangelho. Está na Bíblia. Amém? Jesus falou em Mateus 28, antes de ele subir ao céu, antes dele subir ao céu, ele disse, amém? Ele disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado ou dito. Mateus 28. Ensinando a guardar tudo o que ele nos disse. Ele não falou ensinando a guardar a lei. A palavra diz aquele que ama, 1 Coríntios 3, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor é benigno, amém? A palavra diz amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A palavra diz aquele que ama cumpriu a lei. Então nós temos que cumprir. Jesus cumpriu a lei. Ele diz, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Foi crucificado, cumpriu a lei. Ele cumpriu e nós também cumprimos quando nós permanecemos nos seus mandamentos, que os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. E nós amando cumprimos a lei, amém? A palavra diz, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz que separados estáis de Cristo, vós que se justificais na lei, da graça, tendes caído, e aí você quer cair da graça? Então vamos parar de se justificar em campanha, 7 voltas no muro de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, 12 era o número dos apóstolos. Irmão, nós não seguimos numerologia, nós seguimos Cristo, amém? Nós seguimos a Jesus, os mandamentos, as palavras de Jesus, amém? Então vamos tirar a cegueira espiritual de nossos olhos. A palavra diz, se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como dizem, vemos, os vossos pecados permanecem. Ninguém tem desculpa hoje em dia para o pecado, a Bíblia está aí, a palavra está aí. As pessoas que são do mundo, nós amamos todos em Cristo Jesus. Venham, abra o coração, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é de graça, nós não vamos cobrar de você nada não queremos cobrar nada, não vamos cobrar nada, tudo é de graça. Nós não somos igual muitas vezes na empresa ou até em igrejas que a pessoa tem um conhecimento, ela quer guardar para ela. O conhecimento de Deus é aberto para todos. Jesus disse, o que eu vos digo aos ouvidos, anunciai, apregoai aos telhados, anunciai, a palavra não está presa, os apóstolos disseram. A palavra está aberta para todos. Então abra o coração, vamos ouvir, não olhe pelo, nossa, coitado do irmão, a irmã é pobre. Não olha por isso não, irmão. Nós somos pobres, mas nós somos ricos, amém? Nós somos ricos espiritualmente. Não olhe porque eu não tenho um helicóptero, uma Mercedes-Benz com o dinheiro de vocês, tá bom? E nem quero ter, amém? Se eu tiver lá na frente um helicóptero, um avião, um jato, uma mansão, andar com um BMW aí com o dinheiro de vocês, vocês guardem esse vídeo aí, guarda, printa ele aí, guarda guardadinho, assiste sempre para não esquecer e depois vocês me cobram lá na frente. Aí você vai falar, irmão, realmente você caiu, amém? Então guarde no coração, amém? A palavra, vamos tirar a cegueira espiritual do olho. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos soberbos, não somos ruins, não somos inchados. Nós passamos lutas, provas e provas terríveis, lutas terríveis a cada dia, mas Deus tem nos sustentado até aqui, amém? Vamos somar, vamos se unir, vamos nos ajudar uns aos outros, amém? Nós estamos aqui em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau, irmãos.